A administração municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo. Bem-vindos a mais um Falando Francamente, comigo, Franciele Singes, que sou proprietária aqui da Lefran Joias e Semijoias de Gramado. E hoje nós trouxemos mais uma empresária. Na verdade, ela faz muitas coisas, a gente tem que descobrir agora como é que ela concilia tantas áreas, né? Ela é mãe, jornalista, cuida do restaurante, né, da família e adora também comentar sobre política, né, amiga? Enfim, ela é a Marcela Mutoni, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite, é uma honra te ter aqui. Obrigada, Fran. Primeiro, quando a Fran começou o programa, né, é uma honra estar aqui. Eu acho que é um lugar muito especial, onde só passam grandes mulheres. Me sinto privilegiada de ter esse espaço do teu lado. Sou fã tua, tu sabe disso, obrigada, né? Amiga. Somos amigas, mas além de sermos amigas, né, eu sou fã do trabalho, do programa. Inclusive, estava falando contigo antes, né? Hoje estarmos aqui as duas, principalmente ontem foi dia do empreendedorismo feminino, né? Dia 19 de novembro. Verdade. Então, estarmos aqui, tendo esse espaço onde empresárias e empreendedoras passam, é um privilégio. Muito obrigada, estou muito feliz. Ai, obrigada. Saiba que a recíproca é verdadeira. E por isso que o programa nasceu, né? Eu falando francamente, né? Pra gente se inspirar aí cada vez mais nessas empreendedoras maravilhosas. Mas então nos conta, da onde que veio a Marcela, como que parou aqui? Na verdade, a minha relação com Gramado, ela sempre existiu, né? Minha família tem vínculos com Gramado desde sempre, né? Então eu era muito pequena, nós tínhamos familiares aqui, tinha tios, primos, né? Primos. Então a gente sempre teve um vínculo muito, muito próximo com Gramado. Sim. E aí... foi, acho que em 2011, a minha família acabou optando, né, junto com a família, um grupo familiar, vir trazer os restaurantes para cá, né, um dos restaurantes, né, que foi a Churrascaria Chama de Fogo, inicialmente. E logo após, né, com a sociedade se organizando, né, sendo dividida, nasceu o Pervoe. E com isso, em 2013, 2 anos após, né, eu acabei vindo morar em Gramado por uma questão familiar, enfim, para as crianças estarem mais perto também da minha família. Sim. E quando eu chego aqui em Gramado, né, tem toda uma história, né? Eu nasci em Passo Fundo, na cidade de Tiúgo, na verdade, era uma comunidade pequenininha, né? Sim, lá perto da minha, inclusive. Por aí, a gente é da mesma região. É. Então, os meus pais tinham sempre negócios lá, restaurantes também. Então, eu acabei tendo negócios também em Tiúgo, acabei me formando em Passo Fundo, que fica muito próximo a Tiúgo, né, 40 quilômetros. Então, a gente tinha comércio. Eu, formada, né, ainda estudante, acabo voltando para a cidade, para o município de Tiúgo recém-emancipado, que foi naquela leva onde cidades como Pinto Bandeira também se emancipou. E acabo como alguns anos antes de me formar, acabo começando a atuar como jornalista na Prefeitura Municipal de Tiúgo, a convite do prefeito municipal. E eu entrei muito cedo na faculdade, entrei na faculdade com 14 para 15 anos. Nossa, que nova, sim. Marcela! Como assim? É que vai parecer que a gente é muito velha, né? Mas é que naquela época, né, década de 90, não tinha tanto esses pré-jardim como tem hoje maternal. Então, quando a gente olha para o passado, a gente começava com 5, 6 anos na primeira série, né? É verdade. E morando no interior, enfim, vai indo, né? E não tinha nono ano, era até a 8ª série, enfim. Então, com 15 anos para 16, nem 16 anos eu entrei na faculdade, estava na faculdade de jornalismo.
Sempre quis fazer jornalismo, né? Eu era pequeno, assim, sempre tive uma história com a faculdade, com o jornalismo, né? E acabei cursando o ensino superior. Aí tu te formou lá. E me formei em Passo Fundo, mas eu estava 2 anos estudando na universidade. E aí eu acabei recebendo um convite para voltar à minha cidade natal, como profissional, já estagiando, enfim. Volto para Tiúgo, né? Eu fui uma das primeiras jornalistas daquela região, né? Me estudando. Então a gente começou a estruturar naquela época. Tem muito aí do que eu hoje amo, né? Que é marketing de cidades, que é marketing público e política. Eu acabo ficando quase 8 anos atuando na área pública, né? Olha, então, um tempo, 8 anos. Isso, atuando na área política, na área de comunicação pública. Sim. Então, ali eu fiz uma carreira, mesmo muito jovem, né? Onde eu fui secretária executiva da Rota das Terras, daí que é um consórcio de desenvolvimento de turismo, onde eu fui presidente da Associação Comercial, onde eu acabei tendo uma relação muito próxima, coordenadora de turismo, acabei tendo uma relação muito próxima com projetos, né? Com demandas, com desenvolvimento de municípios, de região, né? Então, eu participei ativamente da criação de um CORED, né? Que foi o CORED Botucaraí, né? Que é um Conselho Regional de Desenvolvimento. Participei ativamente do desenvolvimento de associações de municípios, né? Relações com vários prefeitos, né? Então, isso criou um chão, vamos dizer assim, uma base para o que eu viria a fazer no futuro, né? Quando eu saio de Tiúgo, ali da prefeitura, foi quando eu me tornei mãe, né? Eu tive as crianças muito próximas, já com 24 e 25 anos, eu fui mãe, e eles vieram no intervalo de tempo, assim, super planejado, só que não. E aí, eu não conseguia conciliar o trabalho, assim, com carga horária, enfim. E a tua família já estava aqui, né, em Gramado? Quando as crianças eram... Sim, porque as crianças nasceram em 2008 e 2009. A minha família começa a transição a vir para Gramado em 2010, 2011, né? Mas naquele processo. Mas eles eram super pequenos, né? Sim. E aí, quando eu saio da prefeitura, enfim, eu já era tutora do Polo AB, como se fosse uma professora do curso de Economia, né? Pela Federal de Santa Catarina. Aí eu já estava com a minha pós-graduação na área de marketing também. E já estava iniciando um processo para mestrado. Ali eu abro um jornal, inicio uma empresa que fazia atendimentos para municípios de forma terceirizada, procurando ter mais liberdade de tempo para ficar com as crianças, né? Que eram muito bebês ainda. Sim. Até hoje tu tem esse trabalho, né? Sim. E aí, quando eu chego em Gramado, claro, as empresas que existiam lá, e essa carreira, eu não consegui reprojetar essa carreira aqui. Porque era um mercado muito novo, eu ainda não tinha relacionamentos, né? Mas, enfim, a Marcela, que chega em Gramado, tinha esse histórico, né? Eu era uma pessoa que eu tinha um jornal, já fazia 3, 4 anos. Um jornal pequenininho, modesto, humilde, né? Atendia 16 cidades. Olha! Mas, como é que eu digo assim... Atendia não significa ganhava dinheiro, né? Mas já tava ali com uma base, já tava consolidado. A gente entregava os jornais por caminhão de leite. Então, sim! Então muito empreendedorismo, né? Muito assim... Eu via que as pessoas não tinham acesso a jornal, a informação no interior. Sim. Então, assim, tinha muito do desejo, né? De ajudar a fazer algo de bom para as pessoas, né? Não era tanto, assim, pensando no dinheiro, na grana, né? E sempre essa veia empreendedora, buscando o melhor, buscando fazer o melhor, sabe? Sim. E hoje a gente tá vivendo um momento, assim, que as pessoas... muitas pessoas só miram a grana, né? O dinheiro, o lucro, né? Verdade. E eu venho de uma geração, assim, que a gente sonhava mais, assim, né? Em fazer coisas que ajudassem. Eu acho que o dinheiro é consequência É. daí, né? Sim. Ele vem. Sim. Né? Tá, então tu chega em Gramado em 2011. Em 2013. Em 13. Eu chego em Gramado para um ano sabático, né? É. Aí eu fecho o jornal. Venho Uhum. com o rabo entre as pernas, que nem diz o outro, né? Porque não tem. Triste, né? Porque eu sempre Sim. digo assim: tem um texto que eu escrevi alguns anos atrás, que eu digo que a Gramado é um destino sonhado por quase 100% das pessoas, né? 90%. Uhum. Às vezes as pessoas falam, eu sou de Gramado. As pessoas, nossa, você é de Gramado. Eu sonho morar em Gramado, né? É. E eu, foi o contrário, né?
eu não queria vir morar em Gramado, né? Não queria, porque eu não via sentido. As empresas estavam lá, minha vida estava lá, minha casa, meus cachorros, né? Então, eu tinha um monte de cachorro, tinha uma casa que eu amava. Sim, então, para mim, eu olhava por um espectro menor as coisas. Né? Então, tive que deixar tudo. Só que, claro, né, não tinha sentido, né, eu ficar com as crianças pequenas, sozinha, distante da família. Sim. Né? Então, chegou um momento em que a gente avaliou como família, né? E os meus pais, eu sou muito grata por eles, né? Acho que como é importante ter família, né? Muito. Porque a família, às vezes, vê o que a gente não vê, né? Meus pais falaram que tá batendo cabeça aí, né? Vamos começar, vem pra perto de nós. Sim. Então, eu chego em Gramado para recomeçar do zero, né? Porque aqui ninguém me conhecia. Eu não tinha relacionamentos políticos aqui. Eu não tinha... Eu dava aula lá nos polos da Federal de Santa Catarina e no Senac. Então, aqui em Gramado não tinha. Ambas as empresas, né, instituições que eu trabalhava. E eu não via sentido em abrir um jornal sem ter relacionamentos comerciais. Aqui já tinha jornais. Já aqui, tinha. Então, tudo que eu fazia, de certa forma, não se replicava em Gramado. E aí, eu disse, bom, vou trabalhar com os meus pais no restaurante e vou cuidar dos meus filhos. E aí, o futuro, né? Então, em 2013, quando eu chego em Gramado, eu chego a pedido da minha mãe também, né? Minha mãe dizia, não se meta em política, Marcela, só que falta tu chegar em Gramado e se meter em política. Eu dizia, não, mãe, não vou fazer isso. Então, eu ajudava, assim, eventualmente, no Ainda Pervoi, né? Casa Mutoni se chamava Ainda Pervoi. Sim. Aprendendo a cortar limão, eu falo isso. Porque eu não sabia fazer nada, né, em restaurante. Eu nasci numa família de restauranteiros, né? Mas não necessariamente eu trabalhei com isso. Porque quando os meus pais encerraram as atividades com restaurante para abrir posto de combustível, eu era muito pequena. Então, assim, eu tenho as lembranças de restaurante, né? Mas eu não cheguei a botar a mão na massa. Era muito pequenininha. Porque os meus pais tiveram posto de combustível muitos anos depois. Então, eu não tinha, né, essa memória. Então, eu chego em Gramado, eu lembro, assim, que a primeira vez que eu fui ajudar meu irmão, achei que era só chegar no restaurante e... vou lavar copo, vou ser útil, né? Não, tem que polir, né? Tem que cortar limão, não é só cortar limão, né? Tem que cortar a francesa, tem que... a espessura certa. Todos os detalhes ali. E eu me irritava com aquilo, disse, o que eu fiz da minha vida? Professora universitária, mestranda... Mas tu renunciou muitas coisas, né, amiga? Não é fácil. Sim, olha. Sim. Foi um recomeço é que assim, foi um recomeço do zero, não foi. Porque quando a gente tem filhos e tem família, isso sempre foi uma frase que me norteou. Quando a gente tem filhos, a gente nunca mais recomeça do zero, porque tu já tem família, né? Então, o que importa de verdade? Uma empresa se refaz, um projeto profissional se refaz, mas a infância dos filhos é um tiro curto. São 3, 4, 5 anos, 8 anos, que eles são pequenos. E eu disse, por causa do meu trabalho, eu vou ficar sozinha aqui, eles longe dos avós, longe dos tios, né? Eles podendo ter lembranças. E eu sou uma pessoa que gosto de história, né? Sim. Eu pensava, as crianças longe dos meus pais podiam estar perto dos avós. E tu é muito família também. Sou muito família. Eu amo minha família, né? Então, assim... Então, eu venho para Gramado, eu renuncio a minha carreira, que já era, de alguma maneira, legal. Ainda faltava um longo caminho, né? Quem sabe colher frutos financeiros, enfim. Mas recomeço aqui um outro capítulo da minha história, que tem a ver com família, com o que importa de verdade, que não tem a ver com vaidade, com ego, com títulos, né? Tem a ver com as crianças estarem num horário... as crianças terem a prioridade, estarem perto dos meus pais e eu ajudar eles no que eu podia. Bom, se é cortar limão, vamos fazer o melhor que podemos, né? Se é ajudar a servir o salão, eu aprendi a bandejar, aprendi a ser garçonete na época, né? Então, acho que isso tudo me fez uma pessoa muito melhor. E Deus é muito sábio, né? Porque às vezes a gente acha assim... que é no topo da montanha que você conhece Deus. E geralmente a gente conhece Deus é quando a gente está atravessando o vale.
Exatamente. É bem assim. Não é no topo, é na travessia do vale. E aí depois, porque agora você depois consolidou a sua carreira aqui também como jornalista. Não, aí eu fiz uma palhaçada, né? Minha mãe provavelmente vai estar assistindo o programa, agora ela vai lembrar disso. A mãe disse assim, não se meta com política, até ela não faz nada. Aí eu tava com mudança até o teto, nós somos uma família pequena, né? Uhum. Só morava meus pais e meu irmão aqui. Eles trabalham todos no restaurante. E aí, cheguei em Gramado com... As crianças eram muito pequenininhas, né? Eles tinham 4 e 5 anos. Eu disse, bom, uma mudança pra fazer. Eu tinha caixa até o teto, né, Fran? Caixas de mudança. Uhum. Eu morava numa casa de 3 pisos lá. Né? Eu morava numa chácara. Tipo, Uau. não é que tá. Eu morava num... Não é que tá. Aí eu vim morar num apartamento real. 2 quartos, sala, cozinha, tipo um loftzinho. Né? Sucinto, até as coisas se organizarem. Né? Pés no chão. Sim. Era caixa até o teto. Aí eu lembro assim que eu pensei, cara, vamos abrir caixa, né? Uhum. Então a mãe vinha me ajudar às vezes, eu ia indo assim, mas era eu sozinha, né? Com duas crianças pequenas. Então assim, eu nunca esqueço que teve um domingo ali, quando eu me mudei, que a mãe da minha cunhada foi lá me visitar, trazer um bolo. Ela olhou assim pra mim, ela disse assim, tipo com dó de mim, sei lá. Assim, ela, vamos numa missa? Ela, vamos na missa? Eu não, nem pensar, não tem nem como ir na missa. Eu não tenho nem talher, eu tô comendo sopa de capelete no prato, gente, né? Sabe quando tu não acha as colheres? E ela disse assim, vamos numa missa? Tu tá precisando ir na missa? Eu pensei, cara, eu devo estar precisando muito na missa. Sim. E aí, a gente foi na missa com ela, eu e as crianças. E, cara, olha que incrível. Eu tava a menos de 48 horas em Gramado, né? Fui na missa. Lá na missa, ela me apresentou o Padre Luiz Pedro, da paróquia São Pedro. Ela disse assim, Padre Luiz Pedro. Foi a Neca, né? Maria Antônia, mãe da Manuela, minha cunhada. Ela disse, Padre Luiz Pedro, a Neca na época tinha um bom relacionamento ali com os grupos de oração. Padre Luiz Pedro, essa é a Marcela, irmã do meu genro, ela tá aqui, tá chegando da cidade, tá? É uma jornalista, porque a Neca era minha colunista do jornal, né? Ela fazia uma coluna de decoração. Uhum. E ela me apresentou, né, como uma jornalista. E o Padre Luiz Pedro olha pra mim e fala assim, sabe que a gente tá precisando de uma jornalista aqui? E eu falei, Padre Luiz Pedro, não tem condição, porque eu prometi pra mãe que é um ano sabático. Eu não quero. Eu disse, padre, não dá. Uhum. E aí, ele disse, pensa com carinho, né? A gente precisaria desenvolver um evento. Eu tinha muita experiência em eventos, né? Feiras e eventos, né? Dos anos que eu tinha trabalhado. Sim. E, enfim, resumo da opereta, né? Eu, com 15 dias em Gramado, eu já estava trabalhando na paróquia São Pedro. Não se aguentou, né, 15 Marcela? dias em Gramado. E aí, imagina, organizando o primeiro evento católico da cidade, né? Que foi o Reaviva Gramado, em 2013. A gente começou ali em agosto, para ele acontecer em outubro. Então, era captação de patrocínio, era mobilização. E ninguém me conhecia. Nossa, é um tempo curto. Curto. Daí, nesse período, o que aconteceu? Olha que presente que eu ganhei de Deus, né? Eu acabei conhecendo muita gente de Gramado, fazendo as reuniões de captação. Eu me apresentava, falava né, da minha história. Então, a paróquia me liberou o carro na época, enfim, para eu fazer as reuniões. E eu agendava. E ali eu conheci muitas pessoas, que até hoje são meus amigos, sim. né? Pessoas tradicionais da cidade. Pessoas que têm um relacionamento, que eu digo assim, contundente com a cidade, que fizeram Gramado ser Gramado, né? Sim. Com gramadenses raiz. Olha, que mas nada é por acaso, né? Não, era e aí eu digo que eu conheci Gramado de verdade. Porque daí eu tenho dificuldade em me dizer gramadense. Eu sempre digo assim, eu não sou bem gramadense. Porque eu tenho tanto respeito por quem nasceu em Gramado. Eu aprendi a respeitar tanto Gramado, né? Que hoje eu já moro aqui há quase 15 anos. Mas eu tenho muito respeito, assim, né? Eu tenho um carinho, um respeito, assim, muito, muito grande. Sim. E aí depois, porque E aí hoje... foi indo. Daí do Reaviva Gramado, eu fui fazer uma entrevista numa rádio, acabei auxiliando no Natal Luz,
Do Natal Luz, recebi um convite para atuar como gerente de comunicação na Rossi Zorzanello, que é uma das principais empresas da cidade, que fazia, na época, a Chocofest. Sim. Que faz o Festures. Então, quem eu não conheci no primeiro momento, entre Natal Luz, entre a igreja e aí o Festures, são alguns dos principais eventos de Gramado. Sim. Então, eu estive coordenando e envolvida em grandes eventos. E daí, dali, eu vou para antes, eu fui para a Febrachoco, que era a Feira Brasileira de Chocolate. Enfim, em 2 anos de Gramado, eu estava muito inserida já nos grandes eventos da cidade, com as pessoas, com os empresários, né? E daí foi sempre uma coisa puxando a outra, né? Sim, e aí como é que surgiu tu estar no desenvolvimento das franquias? Franquias, foi quando? Eu tava Quando eu saí da Rossi, depois da Febrachoco, da Rossi Zorzanello, ali fiquei 1 ano, 2 anos, eu voltei para a área de restaurantes, né? Eu achei que eu precisava investir num negócio para mim, como a questão de restaurantes era uma questão muito, muito latente na minha família, né? Eu me tornei fui investir na área de restaurantes e eu fiquei fora da minha área uns 4 anos, né? E eu fiquei dona de restaurante, na área de empreendimento, né? E aprendi muito também, né? Ficou 4 anos, então, com restaurante. Com restaurante. E aí, nesse período, quando... foi em 2017, daí 2018, né? Nesse período... Foi em 2018 a 2019. Eu recebi um convite para ajudar, na época, uma candidata deputada federal. E aí, fui fazer novamente, voltei para a política. Né, ajudando uma campanha de deputado federal. Aí a Nona já tava tranquila, né? Podia voltar. A Nona não tava tranquila. A Nona não tava tranquila. Aí, nesse período, no meio ali dessa campanha, uma empresa de Gramado que eu tenho muito carinho, né, muito respeito, que é a Lugano. Então, eles estavam iniciando ali um novo momento, né? Gramado hoje tem muitas empresas de chocolates fazendo franquias, enfim, né? Mas na época, eles estavam iniciando, né, um novo momento da empresa, o desenvolvimento da empresa. Estavam com seleção. E aí, E as pessoas diziam muito pra mim isso. Olha como é importante a gente ouvir o que as pessoas falam, né? As pessoas diziam pra mim, por que tu não trabalha com vendas? Cara, eu não sei vender nada. Eu nunca vendi nada. Eu nunca vendi, acho que nem um abacaxi, né? Eu falava. E muita gente, amigos, em mesas, assim, em jantar, diziam pra mim, nossa, tu é uma ótima vendedora. Tu deveria vender. E aí, de tanto ouvir aquilo, né? Quando terminou a campanha, enfim, ali na reta final, com aquela oportunidade de aprender sobre franquias, que era um assunto que me interessava, eu disse, bom, eu vou me testar. Acho que é o momento, né? Tinha saído dos restaurantes, tava pensando ainda aonde eu ia dentro do mercado, como que eu ia me posicionar. E aí surgiu aquela oportunidade. Disse, vamos ver se eu dou pra coisa, né? Fui me testar, sabe? Sim. E aí eu entrei no desenvolvimento de franquias, né? E aí foi uma coisa muito, muito legal na minha vida, né? Porque eu aprendi muito em 3, 4 meses ali. E aí fui para um evento, pedi para fazer um evento na época, assim, surgiu uma oportunidade. Fui para o evento e de lá eu voltei com muitas franquias vendidas. Eu lembro, assim, que foi uma coisa muito engraçada. Mas era um evento... Era uma feira. Era uma feira, Uma feira. E aí eu disse... Eu tava no aeroporto de Viracopos. Eu tava no aeroporto de Viracopos. E aí eu pensei, cara, eu sei fazer esse negócio, né? Eu tenho que aprender sobre vendas. Aí eu pedi para sair das franquias. E aí eu quis trabalhar de graça para quem me treinasse e aprender. Eu disse, eu quero trabalhar com pessoas de alta performance, né? E queria aí se desafiar mesmo. Queria. Eu disse, agora eu vou. Aí, nesse período, trabalhei com pessoas de liderança, né? Nunca consegui trabalhar de graça. Graças a Deus, meus chefes foram sábios.
eu tinha consciência que eu precisava aprender, né? Acho que eu tive essa serenidade, né? E sempre foi muito... eu sempre, nesse período, fui muito pé no chão, assim, né? Eu sabia que para o próximo nível eu precisava me esforçar mais. Sempre tive o apoio dos meus pais, né? Da minha família. Sim. Então, isso também me permitiu fazer esse tipo de aventura. E aí, quantas franquias que tu vendeu? Quase 15. Olha! É uma história engraçada. É desafio vencido. Desafio vencido, Foi as primeiras ali, a gente encaixou as vendas e daí o time começou a vender também, né? Foi um momento muito, muito bonito da minha vida. Olha, foi um momento legal. Que bacana. Porque é uma venda de alto ticket, né? Então, aí tu vê que tu consegue fazer aquilo acontecer. É interessante. Para uma jornalista que trabalhava com política, né? De repente tá no mundo dos negócios, assim, foi... Mas aí tu estar nesse mundo também te proporcionou ir para outros negócios também, outras áreas, né? Muito, daí comecei a trabalhar com muitos empresários, né, Fran? Virou um case de sucesso ali. Não sei se bem um case de sucesso, né? Vamos ser humilde, né? Não exatamente um case de sucesso. Nunca vendeu 15 franquias? Mas é por quê? Quem precisa pagar boleto, amor. Né? Sim. Quando a água bate, a gente aprende a nadar. Então, assim, eu sou muito... Digo assim, tu não precisa saber fazer tudo. Mas tu tem que ter vontade de aprender sobre qualquer coisa. Né? Então... Viu que a gente tá sempre aprendendo. Todos os dias a gente aprende. Eu vejo muita gente hoje em dia muito desesperançoso, né? Às vezes tem que fazer um pequeno movimento na vida, assim, meu Deus, triste vida. Sim. Tipo assim, nossa. E eu acho, eu olho assim pra minha história, vamos falar de novo do empreendedorismo feminino, né? Eu fiz tanta coisa errada, podia estar já, sabe, em outras, mas tem algumas coisas, né? Eu sempre foquei muito nas crianças, né? Então, eu poderia, em alguns momentos, ter feito coisas diferentes. Sim. Eu tenho consciência. Sim, então já fala pra nós o que tu já fez como empreendedora que hoje tu não faria mais. O que eu não faria mais... Eu acho que eu buscaria treinamento e desenvolvimento pessoal antes. Porque, às vezes, a gente fica na arrogância do eu sei. Ou no conselho do outro. Muitas vezes, o conselho do outro é muito sobre a sua própria história. E, às vezes, a nossa história, por exemplo, o outro passou por uma estrada de asfalto, com 3 curvas. E tu tá numa estrada de chão, com 3 barrancos. E a pessoa é a mesma estrada, mas não é o mesmo chão. Sim. Então, assim, cara, por onde eu tô passando, é por isso que é difícil a opinião. E eu demorei muito tempo para não julgar, né? Vamos dizer assim, ai, mas a Fran quer me ajudar. É o amor. A família nos ama. Ninguém quer. Todo mundo quer ajudar. Mas, às vezes, o que tu precisa é profissionalizar. Eu teria, acho que, buscado um desenvolvimento pessoal antes, buscado profissionais para me auxiliar, sabe, Fran? Eu acho que o empreendedor, hoje, ele é muito amador. Eu fui muito amadora por muito tempo. Às vezes, a gente gasta 2 anos para uma coisa que um bom profissional pode te dizer em 2 dias. Sabe? Uau. Tu fica batendo a cabeça sozinho. Mas eu sei fazer a planilha, eu vou aprender. Vai no YouTube. Mas eu sei. Cara, quem disse que tu sabe? Sim. Às vezes, o sucesso, isso é uma frase de muitos mentores, muitos coachings, né? Muitos profissionais que falam hoje sobre sucesso. Mas é verdade. O sucesso deixa rastros. O sucesso é treinável. Então, assim, tu é um empreendedor, tu é filho de empreendedores, tu é trabalhador, tu é uma pessoa resiliente, tu não é acomodado, tu não é preguiçoso. Mas, às vezes, para tu trocar de nível, para tu ganhar mais, para tu ter mais lucratividade, para tu enxergar as oportunidades da maneira certa, às vezes tu precisa de uma pessoa que te diga, vem cá, olha aqui, vamos fazer um planejamento? Sim. E essa parte da minha vida nasce a minha empresa, né? Que nasceu na pandemia.
que eu digo que era a empresa que eu gostaria que existisse para me atender. Sério? Eu abri uma empresa que eu gostaria que existisse, né? Inclusive me atende, né? Inclusive, Atende a Lefran. inclusive minha cliente. Graças a Deus, muito obrigada, aliás. Isso aí. Mas, Marcela, tu, além, né, além a consultoria, tu é muito criativa, né? Então, acho que é mais ali do que... Tu traz muitas coisas, muitas ideias, enfim, muito bacana. Isso na pandemia, aconteceu um episódio, né? Tinha aberto uma pizzaria em novembro, e aí em março fechou. Nós não queríamos perder o ponto do restaurante Pervoi. E aí a gente optou como família abrir uma pizzaria para ocupar um ponto. Era só de noite, nós estávamos começando a testar massa, a gente sabia que a gente ia apanhar um pouquinho no início, né? E a ideia era ser pequenininho, só à la carte, não era ser rodízio, Não, a gente tinha plena consciência de quem éramos dentro do cenário, né? Eram pizzas artesanais, feitas à mão, eram poucas, né? Mas era para mantermos o ponto e a gente tinha uma noção de negócio ali muito enxuta. Só que, caramba, né? A gente abre em novembro, faz os investimentos, em março estoura a pandemia, né? E aí a gente teve que tomar algumas decisões, ali a gente optou em fechar e a gente pensou, cara, se essa pandemia acabar logo, a gente recontrata a equipe, a gente organizou toda a equipe e a ideia, né, porque ainda tinha o Casa Mutoni recém feito uma mudança, enfim, manter o Casa Mutoni funcionando, né? Então, como família, a gente tinha essa compreensão. Acho que muitos empresários no Brasil tiveram que tomar decisões duras, né, na pandemia. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu não levei muito a sério a pandemia no início. Como eu estava muitos anos sem férias, eu até gostei um pouco no início. Eu acho que ninguém, na verdade, bem no início, não, né? Não, eu tava fazendo meditação, eu fazia exercícios em casa, eu fazia faxina. Sim. Nunca fiz tanta faxina na minha vida, né? Eu adoro uma faxina. Então ai, que delícia essa pandemia. Eu achei assim, 15 dias. Em casa. 15 dias. Sim. E eu tava em Nárnia. Não, a gente pensou que ia passar logo. Eu não levei a sério aquilo, sabe? E aí, passou um mês, 2, né? Eu ainda meio que em Nárnia, mas já saindo de Nárnia. Aí, a situação... alguns clientes meus do passado, amigos, clientes, né? Entravam em contato. Ai, Marcelo, tem um evento que ia ser presencial. Vai ser online. Eu não sei como faz... Então, não sei como faz evento online. Então, no início da pandemia, não existia tudo que a gente desenvolveu na pandemia sobre soluções, né? De eventos, de treinamentos, né? Então, muita gente começou a me procurar para achar a solução do que fazer. Porque eu já tinha sido funcionária, ou já tinha sido colaboradora, né? Então, eu nunca esqueço de uma empresa de Santa Maria, que é de um casal de amigos meus, que é a Jamile e o Jefferson Hoffman. Eles me ligaram, e eles têm uma empresa importante, eles são, inclusive, da família Hoffman, aqui de Igrejinha, de detetização. E aí, imunizadora, me perdoem, talvez eu esteja falando o termo errado, né, aqui. E eles me ligaram, eles falaram assim, a gente precisa... existe um protocolo que está sendo liberado pelos órgãos, né, competentes, que é de sanitização. Depois a gente ficou sabendo, era super comum sanitização, Sim. né? E tá acontecendo lá na Itália. Como é que a gente vai fazer com que os municípios saibam disso? Né? Marcela, tu conhece bastante prefeito, né? Alô, Marcela Mutoni, me ajuda. E aí eu, conheço. Tu conheceu aqueles Cored, né? Eu conheço, mas faz uns anos. Aí eu comecei a ligar pros prefeitos que eram amigos meus, lá 10 anos atrás. E aí a gente começou a desenvolver um projeto de levar os caminhões de sanitização pro interior do estado. Né? Olha. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos que eu nunca tinha imaginado na pandemia, né? Comecei a realizar eventos online, sanitizações no interior do estado, enfim, revistas, né? E nesse período eu busquei apoio de uma amiga minha, que ela faz desenvolvimento de empresa e tal. E eu disse, Carol, eu não sei o que a minha empresa vai fazer,
E ela, tá, mas as pessoas te procuram pelo quê? Para resolver problema. Mas não existe uma empresa de resolver problema, né? Sim. Aí, nessa brincadeira, nasce a Marcela Mutoni, Soluções Estratégicas, que, na verdade, era um mix, né? Sim. De uma empresa que trabalhava com ativação de marketing, às vezes ativação de produto, às vezes de ponto, né? Às vezes de persona, né? Eu ajudei 2 óticas brasileiras a encontrar o melhor ponto no meio da pandemia. Então, eu encontrava soluções que linka com o que tu fala de ser criativa. Sim. A pessoa que não olha para o problema, né? Tu tem que encontrar a solução. Então, eu não ficava ali presa. Mas é pandemia, não tem como contratar um consultor de ponto. Sim. Né? Sim. Então, não, e eu ia dizer também, isso linka muito os teus relacionamentos, né? Conhece muita gente. Muita. Então, essa... Como é que é o nome da tua empresa? Essa? Soluções? Marcela Mutoni, era o meu nome, só uma empresa de solução estratégica, né? Que daí nasceu depois a Core. Depois vem a Core. A Core. Porque a Core nasce esse ano, né? Agora em 2023. Porque muitas pessoas ainda, né? E aí eu vejo que é uma falha de comunicação minha. Muitas pessoas dizem pra mim, mas o que tu faz que eu não entendo, né? Isso, cara, isso me incomoda, né? Como marqueteira, tu não consegue explicar o que tu faz, caramba, né? Sim. Mas é porque hoje eu consigo entender o que eu faço. Acho que a Core exemplifica. A gente faz conexões comerciais, né? Então, muitas vezes o empresário, ele tá isolado. Ele fica refém de um funcionário ou de uma agência de publicidade. Ele não quer mais saber do post, né? Acho que o empresário hoje, brasileiro, ele tá com ranço. Ai, vou ter que fazer Instagram. Sim. Vou ter que fazer postagem. E aí ele me procura. Cara, eu não quero pensar nisso. Resolve pra mim. Tem coisas que dá pra... Uma vez eu resolvia tudo. Eu chamava o social media pra mim na empresa e terceirizava. Hoje eu entendo que não. Hoje eu pego o meu cliente, geralmente, e convenço ele que ele vai ter que conversar com o cara, que muitas vezes é importante ele ter o social media pertinho, e mais importante, ele lidar com as redes sociais. E a gente trabalha na área de conexão comercial, né? Que é o quê? É aproximar quem compra de quem vende de quem compra, aproximar mercados, ampliar esse mercado. Às vezes a gente só depende do cliente que bate na porta. E tu fica refém desse cliente que bate na porta. Sim. E, cara, não tem outra solução além disso. Se o cliente não vier até aqui e o meu Instagram não estiver funcionando 100%, como que eu vendo? Como que eu vendo na internet? Como que eu faço a minha marca ser conhecida? Como que um visitante, por exemplo, um cliente meu que eu amo falar esse exemplo, que é o maior exportador de lã brasileira, que foi um cliente meu, 300 toneladas de lã suja eram vendidas para o Uruguai. Um dia o Uruguai não teve condições de comprar mais. Tô falando grosseiramente, né, gente? São mercados, enfim, são cidades. O Brasil deixou de exportar essa lã. Quem mais no mundo compra lã suja? Foi a pergunta do meu cliente. Quem no Brasil sabe nos dizer quem compra lã suja no mundo? As embaixadas não sabiam, né? Então eu comecei a entrar em contato com embaixadas, eu comecei a entrar em contato com câmeras de comércio. Então eu aprendi a construir caminhos para os meus clientes que nem eu sabia. Porque eu já tinha esse relacionamento com política e tal. Então, a gente descobriu que na Nova Zelândia, por exemplo, eles precisavam muito de lã suja. Mas, para isso, nós tínhamos que pagar taxa alfandegária, nós tínhamos que encontrar caminhos para exportação. E o caminho da exportação no Brasil, ele é terrível para o empresário. Judia do empresário. Mata o lucro. Então, é uma pena que a gente não vale a pena, é quase de graça nós exportar lã para Nova Zelândia do que nós vendermos a mano de Santana do Livramento para o Uruguai. Sim. Então, depois fui trabalhar com uma empresa de café de Minas Gerais, porque o café brasileiro
é vendido para as grandes commodities e o verdadeiro produtor de café não vende café. E nisso fui me apaixonando, né? E a Cor, acho que vem num momento em que eu comecei a trabalhar muito com as incorporadoras. Nossa, tô falando muito, né, Fran? Não, mas é pra falar, isso aí. Vem as incorporadoras, né, que constroem empreendimentos. Veio uma me procurar através de uma amiga, né? Tu resolve problema para quem vende café, para quem vende lã, para quem vende curso, para quem vende... Né? A gente vende imóveis, né? Pois é, agora tu tá nessa nova área aí, né? E aí, exato, e foi 2 anos que eu comecei com os clientes terceirizados a trabalhar a ativação do relacionamento do mercado imobiliário da Serra Gaúcha Brasil, né? Então, o que nós vamos fazer? Né? Então, relacionamentos de marketing, virei gerente comercial de 2 incorporadoras, né, por um tempo. Sim. E aí, no início... Tu ajudou a desenvolver todo o plano de negócios, de vendas, plano de negócios, de vendas, e botei a mão na massa, né? Junto com corretores, junto com os diretores, enfim, a gente começou a fazer isso. E agora que tu tá nessa área, como que tu vê o futuro imobiliário de Gramado? Olha, eu tô fazendo estágio agora, né, Fran? Tu sabe disso, né? É engraçado, né? Tu tá rindo, eu tô na fase final, tô me formando. Então, eu vou ter uma nova profissão agora, que é corretora de imóveis, né? Nos próximos meses. E eu, por algum tempo, eu tive preconceito com isso, né? Eu disse, pra quê, né? Eu gosto tanto da minha profissão. Eu não precisaria ser corretora, né? Eu dizia pra mim mesma, né? Era algo meu. Só que eu entendi que ia ser um mix dentro de tudo que eu já faço, né? E que muitas pessoas hoje, em especial, que vêm pra Serra Gaúcha, fazem maus negócios pela falta de informação. Sim. E fazer um mau negócio não significa na boa ou na má fé de quem vende, mas significa no que talvez de verdade é passado para quem compra, né? Aquela informação. E eu acho que isso vai fazer muito bem para Gramado. Então eu digo, eu não fui uma corretora por falta de opção. Eu estou me tornando corretora por escolha, por acreditar que a gente pode fazer algo muito especial e diferente, né? Sim. Somando toda a minha carreira dentro desse mercado que eu acho que hoje é um dos principais mercados da América Latina, não só do Brasil. Né? Acho que tirando Balneário Camboriú e Itapema, Gramado, Canela, Serra Gaúcha como um todo, Nova Petrópolis, né? Nós temos aí o entorno, as cidades vizinhas. Com certeza, junto com Santa Catarina, nós hoje somos um dos principais mercados do mundo, né? E não sou eu que estou falando, né? Os principais especialistas falam nas palestras, nos treinamentos, em reuniões, né? Santa Catarina teve um boom imobiliário. O que é esse boom imobiliário que ela viveu? Que é uma supervalorização do ticket. Sim. Né? Gramado vive isso. Vive. Só que a gente ainda, em alguns espectros, né? A gente está trabalhando num cenário um pouco distinto. Mas são mercados que se conversam, que se convergem, né? Sim. Então, eu vejo hoje, né, modestamente, não tenho tanta experiência assim para falar, mas eu penso que a gente está indo para um caminho ainda mais expressivo, né? Com a vinda de grandes investidores internacionais para Gramado e Canela. Sim, eu acho que aí o mercado de luxo agora vem crescendo cada dia mais, né? Exato. As pessoas que vêm para Gramado hoje, ela, não total, mas em grande parte, ele não vem simplesmente comprar um apartamento para ele passar um fim de semana. Ele sabe que ele pode comprar esse apartamento, ter uma lucratividade, fazer desse apartamento um negócio e ainda assim aproveitar o final de semana se ele quiser. Né? Exatamente. Então, as pessoas estão entendendo a conciliar negócios e lazer. Né? Sim. Então, hoje, nesse momento que eu estou me colocando numa nova profissão, né? Junto com a minha, acho que é a soma, né? Que é a informação, é como jornalista, como empresária, como uma pessoa que trabalha tanto com outros empresários, né? É como somar, como a gente fazer isso
ser bom para todo mundo, para os outros corretores, né? Fazer de Gramado ainda melhor, né? Isso aí. Bom, Marcela, então deixa aí um conselho para quem quer empreender. Tantas áreas aí que você, né, atua. Eu acho que é ouvir os mais velhos. Importante. Ouvir os mais velhos, ouvir quem fez antes. Uhum. Gramado é Gramado e é um case de sucesso mundo, porque Gramado respeita, né, quem fez. Eu digo que a gente nunca pode esquecer como Gramado se tornou Gramado. Uhum. E acho que eu não tenho como dar um conselho para ninguém, porque eu ainda tô começando também, né? Quem sou eu? Falando sério. Não, é sério. Quem sou eu? Gente, né, tu olha para tantas mulheres com histórias incríveis e fabulosas, né? Eu sou uma buscadora ainda, né? Uma buscadora de caminhos. Mas, assim, sou muito feliz com as minhas escolhas. Não, mas você já atua em várias áreas. Muitas. Mas, então, o conselho, acho que é isso. Acho que escutar quem já fez. Sim. Escutar quem fez antes. Às vezes, aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade de ouvir, é ela que a gente tem que escutar. Uhum. Porque às vezes são aquelas palavras que não fazem sentido, que vão te mostrar o ponto cego. Sim. A gente tem mania de querer ouvir só o que nos convém. É e quando a gente é empreendedor, às vezes o ponto cego não tá próximo de quem tá do nosso lado. Ele tá longe. Então, às vezes, aquela mãe que... mas... é ela, né? Uhum. Mesmo filtra, né? Mas é dali, aquele irmão que dá aquele toque, ou aquele amigo que fala, às vezes, uma verdade um pouquinho. Tem maneiras de se dizer uma verdade, né? Mas aquela verdade, às vezes, necessária, eu digo, saiba quem você ouve. Sim. Fiz um treinamento esses dias maravilhoso aqui em Canela, com uma pessoa que eu respeito muito. E ele falou muito sobre isso, né? Se você é um mamute, se você é de uma tribo de elefantes, não procure ouvir conselhos de gambás. Porque a realidade de elefantes e mamutes é uma. Uhum. Dos gambás é outra. Então, saiba com quem andas, encontre os da sua espécie. Sim. Né? Não existe certo e errado. Mas, às vezes, a pessoa que vai... Quem é que você está ouvindo? É alguém que vive a tua realidade? É alguém que passa as coisas... É alguém que paga os boletos que você paga? É alguém que entende de imposto? É alguém que entende de funcionário? Sim. É bem importante, né? Porque se for ouvir qualquer pessoa que não... Às vezes tu vai pegar um amigo que é concursado. Não que ser concursado é certo ou errado, mas a realidade de um amigo que de 6 da tarde, numa sexta-feira, desliga o escritório e retorna na segunda, é uma. Nós empreendedores, principalmente aqui em cidade turística, que a gente é full time, sábado e domingo e segunda e terça não tem diferença alguma, é outra. Então, escute conselhos a quem te pertence. Isso aí. Então vamos pro nosso momento do Respondendo Francamente, senão a gente fica aqui tomando um vinho, tá quase terminando. Aliás, o vinho tá maravilhoso. Hoje é um Chardonnay argentino. Então vamos fazer um brinde ao presidente eleito da Argentina. Vamos! Aí, parabéns. Boa sorte. Boa sorte. Que os nossos irmãos... Aliás, eu gosto muito de falar de política, né? A gente não falou sobre isso. Mas amo falar de política, tô falando pouco. Mas boa sorte, acho que sempre que um novo presidente eleito é o mínimo que a gente pode desejar, é sorte, sucesso, porque a Argentina é nossa vizinha. Com certeza. Uma e um vinho argentino, né? hoje. Isso aí, um vinho argentino, um Chardonnay, pra comemorar aí a vitória dele. Então vamos lá pro nosso Respondendo Francamente. Marcela, o que não pode faltar na tua bolsa? O que não pode faltar na minha bolsa? Chave da minha casa. Porque, nossa, eu tô falando sério. Eu sou muito ruim com chave, então acho que é a chave da minha casa. Mas, dando uma resposta um pouco mais completa, acho que livro. Eu sempre tenho um livro na minha bolsa. Eu gosto. Geralmente, meus momentos de leitura são entre alguma coisa e outra, assim. Às vezes esperando, às vezes numa sala de espera. Mas que bacana, né? Carregar um livro na bolsa. Eu não tenho mais esse costume, porque na correria do dia a dia,
A gente perde o hábito de ler, né? E é legal, às vezes, um espacinho, outro a gente consegue... Porque a gente, na nossa correria, no frenesi do dia a dia, você esperar, você ter o tempo da leitura, geralmente isso não vai acontecer. Eu tenho lido muito pouco. Eu lia muito mais. Sim. Mas sempre eu tenho um livro na bolsa. Porque eu penso que uma página por dia é melhor que nenhuma. 10 páginas por mês são melhores que nenhuma. Isso aí. Então, eu sempre tenho um livro e exercito. E uma viagem que mais te marcou e qual será o próximo destino dos sonhos? Uma viagem que me marcou... Eu não viajei muito ainda, sabe, Fran? Acho que a viagem que me marcou sempre não tem a ver com lugar. E sempre tem a ver com quem tá nela, né? Então, nesses últimos anos aí, há uns 2 anos, eu tenho vivido momentos muito felizes, fazendo viagens pequenas, curtas, mas eu acredito que com as pessoas que me fazem muito feliz. Então, assim, a gente fez pequenas viagens, assim. Eu já viajei já fui para o Rio esse ano com as crianças, né? Já fui para São Paulo, já fui internamente no país, assim. Tem coisas que eu poderia falar para serem legais, mas eu vou dizer para ti, assim, que eu acho que as viagens que eu mais curto geralmente são indo para Tapera, que fica aqui no interior do estado, para ver minha filhada, para ver meus amigos que eu amo, que estão me esperando com chimarrão. E eu até me emociono de falar. Porque eu acho que tem a ver com as pessoas e não com o lugar. E resgata lá um pouco as tuas raízes. Tem a ver com o que eu amo. Quem tá no carro, quem tá me esperando. Que legal. Quem me abraça. E a próxima? A próxima? A próxima não, né? Uma viagem, assim, dos sonhos. Uma viagem dos sonhos. Eu quero muito viajar os meus pais viajaram esse ano para a Itália, né? Realizaram um sonho de vida deles e o meu irmão, minha cunhada. Que legal. Né? E eu tenho um sonho que eu quero muito conhecer a Bósnia. Olha. E eu tenho uma promessa, né? Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Medjugorje. E as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje, elas ainda acontecem na Bósnia, na antiga Iugoslávia. E se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. Eu quero conhecer Medjugorje, onde estão acontecendo as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. E que se ela quiser, eu vou estar lá. Olha, que interessante, não conhecia. É o único lugar do mundo hoje que ainda tem aparições de Nossa Senhora. Nesse momento atual da história, né? Então, eu tenho muita fé em Jesus, né? E Nossa Senhora, então... Gostaria de, se Deus quiser, conhecer a Bósnia. Sim. Logo. E como que tu te definiria em 3 palavras? Me definiria em 3 palavras. 3 palavras é difícil para uma pessoa que fala tanto. Sim, é difícil. Eu acho que o meu sobrenome diz muito sobre mim, Muttoni. Eu honro, respeito esse nome, eu tenho um amor pelos meus pais, pela minha família, pelos meus irmãos. Acho que eles, nos momentos da vida em que eu vacilo, eu lembro. Eu sou uma Muttoni, né? Da onde eu vim, o trabalho, essas pessoas que trabalham tanto, eu honro muito isso. Sim. Eu acho que mãe, né? Eu tenho uma baita mãe, uma mãe que me ensinou tudo. Que eu digo que eu demorei muito tempo para entender a minha mãe, né? Demorei quase 40 anos. Mas, e tenho mães, né, que são grandes referências para mim. Agora tenho a minha sogra também, que é uma pessoa que é uma baita mãe também. Então, mas quando eu me tornei mãe, muita coisa mudou. Então, hoje... A maior empresa que eu tenho, e a que verdadeiramente importa, se chama Bernardo e Valentina. Companhia Limitada. Então, essa é a empresa que tem que funcionar. Com horário de entrada, horário de saída, fluxo de caixa. Se chama Bernardo e Valentina. Essa é a maior empresa que eu tenho. Família. E todo mais funciona por eles, né? Então, acho que Muttoni, mãe e Jesus. Eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Então, acho que quem tem Deus no coração, que entende
que Jesus está sempre com a gente, assim, eu não gosto muito de ficar falando sobre Deus, porque cada pessoa tem o seu, né? Não importa se ele se chama diferente do meu, mas eu não sou uma pessoa, assim, exemplo de fé, né? Eu falho muito, não rezo, às vezes não vou na missa, não vou no culto, eu sou falha, mas no meu coração, sabe? Quando eu deito de noite na cama, é ali que eu converso, de manhã cedo, quando eu preciso tomar uma decisão, eu tenho muita fé. Então, eu acho que é por aí. Então, tá. E deixa uma dica de conteúdo pro pessoal. Pode ser uma leitura, um podcast, uma série. Uma dica de conteúdo. Até um mentor. Eu penso que uma dica de conteúdo bem legal eu diria um livro. Eu sei que não é um livro fácil, mas eu diria Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Por quê? Ele não é um livro tão simples para você ler. Mas insista, continue. Porque quando você vence um livro, você vence qualquer coisa. E ele, nesse livro, Saramago escreve sobre uma maneira de ver o mundo, com um mundo o mundo vive uma epidemia e todas as pessoas ficam cegas. Só tem uma pessoa que tem um antídoto, né? E ela vê enquanto os outros estão cegos. Então, acho que em tempos onde a gente está tanto na internet, eu poderia dizer para você ouvir um podcast, poderia dizer para você assistir um filme, mas eu ia dizer, se desconecte das coisas que te conectam e se conecte com si próprio. Pegue um livro, abra uma página e leia Ensaio sobre a Cegueira. Ele dá uma reflexão sobre muito do que a gente está vivendo hoje em dia. Muito bem. Então chegamos ao fim do Falando Francamente. Meu Deus! Adorei te ter aqui. Né? Foi um prazer te receber e conhecer um pouco mais a tua história, apesar, né? Já conheci um pouco, mas mais detalhes, né? Obrigada. Muito bacana. E eu trouxe uma lembrança da Fran, né? Já quase tudo que eu uso da Fran. Só o pouquinho que eu não uso é de antes de conhecer, porque eu não era uma pessoa que me arrumava tanto, mas daí Deus me manda amigos, donos de loja, né? Então, né? Obrigada, Fran. Obrigada, muito feliz. Merece. Obrigada. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Gran Cru. Hoje, né, nós tomamos um vinho, um Chardonnay, que a gente comentou antes, muito bom, inclusive. A Goods BR, pelo nosso estúdio. E a Gramado Floricultura, né, por nos mandar flores sempre lindas, maravilhosas aqui. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo.